Os meus dedos tremem contra a pedra fria da parede, enquanto Julian se aproxima, os seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que me desarma completamente. Estamos na antiga capela da mansão Valmont, rodeados por vitrais centenários que filtram a luz do pôr-do-sol em tons dourados e carmesim. O ar está carregado de pó e história, mas tudo o que consigo sentir é o calor que emana do seu corpo. Adrien, a sua voz é um sussurro rouco que ressoa nas paredes antigas. Não podes destruir tudo isto. As suas mãos encontram o meu rosto e eu inclino-me involuntariamente para o seu toque. Durante semanas discutimos cada detalhe desta restauração, cada pedra, cada afresco desbotado. Ele defende o passado com uma paixão que me fascina e irrita em igual medida. Mas agora, com os seus lábios tão perto dos meus, todas as palavras escapam da minha mente. E tu não podes fazer-me sentir coisas que eu... A minha voz falha quando ele elimina o último espaço entre nós. O beijo é desesperado, como se carregasse toda a atenção acumulada desde o dia em que nos conhecemos. As suas mãos entrelaçam-se no meu cabelo e eu puxo-o mais para mim, sentindo cada contorno do seu corpo contra o meu. Os vitrais parecem testemunhar o nosso momento, como se os próprios fantasmas da mansão aprovassem esta rendição. Quando nos separamos, ofegantes, ele encosta a testa na minha e sei que não há mais volta. Este homem que deveria ser apenas o meu consultor histórico tornou-se a minha obsessão, a minha ruína, a minha salvação. O que estás a fazer comigo, Julian? Sussurro contra os seus lábios. Ele sorri, aquele sorriso suave e seguro que me desestabiliza desde o primeiro dia. O mesmo que tu me fizeste, mon amour. 3 meses antes, eu era apenas Adrien Beaumont, o multimilionário francês conhecido por transformar propriedades históricas em resorts de luxo. A minha vida era uma sucessão de decisões rápidas, investimentos acertados e relacionamentos sem compromisso. Aos 38 anos, tinha construído um império baseado na minha capacidade de ver potencial onde outros só viam ruínas. Foi numa manhã cinzenta de outubro, no meu escritório com vista para a Torre Eiffel, que recebi a chamada que mudaria tudo. O meu advogado, Henri Moreau, parecia invulgarmente formal ao telefone. Adrien, preciso que venha ao escritório imediatamente. É sobre o seu tio Laurent. Laurent Beaumont era praticamente um desconhecido para mim, um historiador excêntrico que eu tinha visto talvez 3 vezes na vida, sempre em reuniões familiares desconfortáveis, em que ele falava apaixonadamente sobre manuscritos antigos, enquanto eu consultava discretamente o meu e-mail. Ele faleceu na semana passada, continuou Henry. E tu és o único herdeiro da mansão Valmont. Valmont. O nome trouxe-me uma vaga lembrança das histórias que a minha avó contava sobre a propriedade da família nas colinas da Provença. Uma mansão barroca do século XVIII que estava abandonada há décadas. 2 horas depois, eu estava sentado no escritório de Henri, folheando documentos que mudaram minha perspectiva sobre tudo. A mansão Valmont não era apenas uma propriedade abandonada, era uma obra-prima arquitetônica de 400 quartos, com jardins formais, uma capela privada e vistas panorâmicas dos campos de lavanda da Provença. O relatório de avaliação estimava seu valor em 50 milhões de euros após a restauração. Há uma condição, interrompeu Henri os meus cálculos mentais de lucros. Tem de restaurar a mansão ao seu estado barroco original antes de qualquer comercialização. O seu tio foi muito específico quanto a isso. Revirei os olhos. Típico do velho Laurent, complicar até mesmo uma herança generosa. Mas 50 milhões de euros justificavam qualquer capricho póstumo. Quanto tempo levará? Perguntei, já organizando mentalmente equipas de construção. Depende da meticulosidade da restauração. O testamento especifica que deve contratar um historiador especializado em arquitetura barroca para supervisionar o processo. Perfeito. Contrate o melhor disponível. Quero isto resolvido em 6 meses. Henri hesitou. Na verdade, o seu tio já deixou uma recomendação. Julien Dubois, da Universidade de Aix-en-Provence. Ao que parece, eles eram correspondentes sobre a história da mansão. O nome não me dizia nada, mas eu estava ansioso para começar.
A Provença era linda nessa época do ano, e a ideia de transformar aquele elefante branco num resort exclusivo já estava a tomar forma na minha mente. 3 dias depois, eu dirigia pelas estradas sinuosas da Provença, meu Aston Martin atravessando campos dourados sob o sol de outono. A mansão Valmont erguia-se no topo de uma colina como um gigante adormecido, suas fachadas de pedra clara contrastando dramaticamente com o céu azul profundo. Mesmo de longe, eu podia entender por que Laurent se apaixonou por aquele lugar. A mansão era majestosa, com sua arquitetura simétrica e torres ornamentadas. Os jardins em terraços desciam pela encosta, agora selvagens após décadas de abandono. Era bela de uma forma melancólica, como uma senhora idosa que ainda conservava traços de sua beleza juvenil. Estacionei na entrada principal e subi os degraus de mármore rachados. As portas de carvalho maciço estavam abertas e eu podia ouvir vozes ecoando no interior. A minha equipa de avaliação tinha chegado antes de mim, mas havia outra voz que eu não reconheci, grave, com sotaque do sul da França. Entrei no átrio principal e parei, impressionado apesar de mim mesmo. O teto abobadado estendia-se 3 andares acima de mim, decorado com frescos desbotados, mas ainda reconhecíveis, de cenas mitológicas. Uma escadaria dupla de mármore dominava o espaço, com balaustradas esculpidas com querubins e folhagem. Monsieur Beaumont? Virei-me e vi um homem de cerca de 34 anos a aproximar-se. Era mais alto do que eu, com cabelo castanho escuro ligeiramente ondulado e olhos que pareciam quase pretos na penumbra do átrio. Vestia roupas simples, calças de ganga escuras, camisola cinzenta, botas de montanha, mas havia algo na sua maneira de se mover que sugeria uma elegância natural. «Julien Dubois», disse ele, estendendo a mão, e notei que tinha dedos longos e manchados de tinta. «Obrigado por aceitar a recomendação do Laurent. Ele falava muito de si. A sua mão era calejada, não a mão suave de um acadêmico como eu esperava. Quando os nossos olhares se cruzaram, senti uma estranha descarga elétrica que decidi ignorar. Ele nunca me falou de si, respondi, talvez com mais brusquidão do que o necessário. Mas suponho que partilhavam a mesma paixão por coisas antigas. Algo brilhou nos seus olhos. Diversão? Irritação? Laurent dedicou os últimos 20 anos da sua vida a investigar a história desta mansão. Descobriu coisas extraordinárias. Tenho a certeza, murmurei, olhando à minha volta com olhos de investidor. Quanto tempo precisa para catalogar tudo o que deve ser conservado? Quero começar a demolir as áreas danificadas na próxima semana. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Quando voltei a olhar para Julien, a sua expressão tinha-se endurecido. Demolição? Perguntou ele com voz cuidadosamente controlada. Monsieur Beaumont, compreende que esta é uma das mansões barrocas mais bem conservadas de França? Cada parede conta uma história. Cada fresco é uma obra de arte. Não se pode simplesmente demolir partes de um tesouro nacional. Eu posso e vou fazer, respondi friamente. Agora sou o proprietário e pretendo transformá-la num negócio lucrativo, não num museu empoeirado. Os seus olhos se estreitaram e pude ver que tinha subestimado este homem. Havia fogo por trás daquela aparência acadêmica tranquila. Então pretende ignorar completamente os desejos do seu tio? O testamento especifica uma restauração histórica autêntica. O testamento especifica que a mansão deve ser restaurada. Não diz que tenho de manter intacta cada pedra original. Caminhei em direção a uma das janelas, observando os jardins abandonados que se estendiam pela encosta. Podia visualizar perfeitamente onde construiria o spa, onde instalaria a piscina infinita, como dividiria as salas principais em suítes de luxo. Não compreende, disse Julien, agora mais perto. Ele tinha se aproximado e eu podia sentir o calor da sua presença nas minhas costas. Esta mansão não é apenas um edifício. É um documento vivo da história francesa, um testemunho das vidas que aqui foram vividas durante séculos. Virei-me para olhar para ele e fiquei surpreendido com a proximidade dele. Perto o suficiente para poder ver as pequenas rugas ao redor dos olhos, a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, a intensidade genuína no olhar.
Histórias não pagam as contas, Monsieur Dubois. E dinheiro não constrói legados, Monsieur Beaumont. Ficamos ali, olhando um para o outro num silencioso duelo de vontades. Estava habituado a que as pessoas cedessem à minha autoridade, mas havia algo neste homem que não se deixava intimidar facilmente. Muito bem, disse ele finalmente. Tem 3 meses para fazer a sua pesquisa histórica. Documente tudo o que considerar importante. Mas depois disso eu tomarei as decisões sobre o que fica e o que vai embora. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Julien, transformando completamente suas feições. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia genuinamente divertido. 3 meses serão mais do que suficientes, Monsieur Beaumont. Você ficará surpreso com o que descobriremos juntos. Havia algo na forma como ele disse juntos que me causou um arrepio inexplicável. Enquanto o via se afastar, com os seus passos ecoando no átrio de mármore, tive a sensação inquietante de que acabara de fazer um acordo que mudaria muito mais do que os meus planos para a mansão Valmont. Nos dias seguintes, Julien montou um pequeno escritório na biblioteca da mansão, transformando a sala numa espécie de centro de comando para a sua investigação. Pilhas de livros antigos, fotografias históricas e documentos se amontoavam em todas as superfícies disponíveis. Ele parecia viver e respirar a história daquele lugar, trabalhando até altas horas da noite sob a luz amarelada das lâmpadas antigas. Eu tentava manter-me à margem, supervisionando as inspeções estruturais e recolhendo orçamentos de empreiteiros. Mas muitas vezes encontrava-me a percorrer os corredores que conduziam à biblioteca, inventando desculpas para verificar o seu progresso. Era sempre a mesma cena. Julien debruçado sobre algum documento antigo, os dedos traçando delicadamente as linhas desbotadas de mapas ou diários centenários. Ele tinha trazido uma caixa de luvas de algodão branco que usava para manusear os materiais mais frágeis, e havia algo quase reverente na maneira como tocava esses vestígios do passado. Encontraste algo interessante? Perguntei-lhe uma tarde, entrando na biblioteca após mais uma reunião frustrante com os arquitetos que insistiam em complicar os meus planos simples. Julien levantou os olhos e reparei que tinha uma mancha de pó na bochecha esquerda. Resisti ao impulso inexplicável de limpá-la. Na verdade, sim, disse ele, endireitando-se e tirando as luvas com cuidado. Vem ver isto. Aproximei-me da sua mesa, consciente do aroma subtil do seu perfume misturado com o cheiro a papel antigo e couro velho dos livros. Ele tinha espalhado o que pareciam ser plantas arquitetônicas originais da mansão, datadas de 1743. Estes são os planos originais da construção, explicou ele, traçando com o dedo as delicadas linhas do desenho. Mas olha aqui, há discrepâncias entre o que foi planeado e o que foi realmente construído. Inclinei-me para examinar os desenhos mais de perto e, inevitavelmente, os nossos ombros tocaram-se. Senti uma descarga elétrica familiar e afastei-me discretamente. Que tipo de discrepâncias? Corredores que não aparecem nas plantas originais, quartos que foram selados, uma escada secreta que liga a biblioteca ao 2º andar. Os seus olhos brilhavam de entusiasmo. Adrien, esta mansão guarda segredos que podem reescrever a história da família Valmont. Era a primeira vez que ele me chamava pelo meu nome, e o som da sua voz pronunciando-o provocou em mim uma reação que preferi não analisar em profundidade. Segredos históricos são fascinantes, Julien, mas não mudam o facto de que preciso que esta propriedade gere rendimentos, não que sirva de quebra-cabeças para historiadores. Ele virou-se para me olhar de frente, e mais uma vez senti-me desconfortavelmente consciente da proximidade entre nós. E se eu pudesse provar que esses segredos tornariam a sua propriedade ainda mais valiosa? Imagine os turistas que viriam para se hospedar num lugar com uma história autêntica de mistério e romance. Romance? Levantei uma sobrancelha. Um rubor sutil tingiu as suas bochechas. Encontrei referências em alguns jornais, cartas de amor escondidas nas paredes, encontros secretos, a típica intriga cortesã do século XVIII. Por alguma razão,
A ideia de Julian a ler cartas de amor antigas incomodava-me de uma forma que não conseguia explicar. Dá-me algo concreto, não fantasias românticas, disse eu, talvez com mais dureza do que pretendia. O brilho nos seus olhos apagou-se ligeiramente e ela afastou-se. Claro, vou concentrar-me nos aspectos arquitetônicos. Ao sair da biblioteca, perguntei-me por que tinha a sensação de ter perdido algo importante naquela conversa. E por que a distância que Julian mantinha agora me incomodava tanto quanto sua proximidade anterior me perturbara. A noite caía rapidamente sobre a Provença nessa época do ano, e eu tinha o hábito de passear pelos jardins abandonados da mansão antes de voltar para o meu hotel na cidade. Era nesses momentos de silêncio que eu conseguia visualizar melhor a minha visão do lugar. Onde construiria o restaurante com vista para o vale, como transformaria os salões em espaços exclusivos para eventos. Foi durante um desses passeios noturnos que reparei numa luz que ainda estava acesa na torre leste da mansão. Intrigado, segui a luz até descobrir uma escada em espiral que conduzia ao que parecia ser um pequeno observatório no topo da torre. Julian estava lá, debruçado sobre uma mesa iluminada por várias velas, examinando o que pareciam ser páginas soltas de um livro muito antigo. Ele havia trocado as roupas que usava durante o dia por uma camiseta simples e jeans, e tinha o cabelo despenteado, como se tivesse passado as mãos repetidamente por ele. Trabalhando até tarde? Perguntei, subindo os últimos degraus. Ele se assustou e derrubou uma das velas. Rapidamente me aproximei para apagá-la antes que causasse algum dano. Adrian, você me assustou! Ele respirava com dificuldade e pude ver gotas de cera quente em sua mão. Deixe-me ver isso. Antes que eu pudesse protestar, ele pegou minha mão para examinar onde a cera havia respingado. Seus dedos eram surpreendentemente delicados enquanto removia os pequenos fragmentos de cera solidificada. Não é nada, murmurei, mas não retirei a mão. Seus dedos estavam mais quentes do que eu esperava e calejados, o que sugeria que ele realizava trabalhos manuais, além de suas atividades acadêmicas. Desculpa a desarrumação, disse ele, ainda segurando a minha mão. Eu perco a noção do tempo quando estou a investigar. O que é tão importante que não pode esperar até amanhã? Finalmente, ele soltou a minha mão e voltou-se para os documentos espalhados sobre a mesa. Encontrei isto escondido numa parede falsa da biblioteca. Parece ser um diário pessoal de Marie-Claire de Valmont, escrito em 1756. Aproximei-me para examinar as páginas amareladas cobertas com uma caligrafia delicada e ornamentada. Lês francês do século XVIII? Perguntei, impressionado. É uma das minhas especialidades, respondeu com um sorriso modesto. E Marie-Claire escreveu algumas coisas fascinantes. Como o quê? Julian hesitou, como se estivesse a decidir o quanto me contar. Ela estava apaixonada por alguém que não devia estar. Alguém que a sua família nunca aprovaria. Drama familiar. Como eu disse, típico do século XVIII. Não era só drama familiar. Julian virou-se para me olhar e, à luz das velas, os seus olhos pareciam quase dourados. Ela estava a planear fugir, e as passagens secretas que encontramos foram construídas especificamente para facilitar encontros clandestinos. Algo na intensidade da sua voz, na forma como a luz das velas dançava nos seus olhos, fez o meu coração acelerar inexplicavelmente. Acredita mesmo nessas histórias românticas? Perguntei com a voz mais rouca do que pretendia. Acredito no poder do amor para fazer as pessoas correrem riscos extraordinários, respondeu ele, sem desviar o olhar do meu. O ar entre nós pareceu eletrificar-se, carregado de uma tensão que nenhum de nós estava disposto a nomear. Senti o meu pulso acelerar quando percebi que ele se tinha aproximado imperceptivelmente. Julian, comecei, sem saber exatamente o que queria dizer. Sei que pensas que sou apenas um sonhador romântico, disse ele suavemente. Mas às vezes os sonhadores veem verdades que os pragmáticos não veem. Antes que eu pudesse responder, uma rajada de vento noturno apagou metade das velas, mergulhando o observatório numa penumbra íntima. Na semi-escuridão, com apenas a luz da lua a filtrar-se pelas janelas antigas,
Julian parecia uma figura saída diretamente dos diários que estudava. Devo voltar para o meu hotel, disse finalmente, dando um passo para trás. Claro, concordou ele, mas houve uma hesitação na sua voz que me fez querer ficar. Enquanto descia a escada em espiral, levando comigo o aroma das velas apagadas e o eco da voz de Julian, perguntei-me quando exatamente a minha visão pragmática da mansão Valmont tinha começado a complicar-se com fatores que eu não podia calcular nem controlar. E quando chegaria o momento em que eu não poderia mais fingir que Julien Dubois era apenas meu consultor histórico. Assim como Marie-Claire de Valmont descobriu que o coração raramente obedece à razão, Adriane está prestes a aprender que alguns encontros mudam tudo. O que acham que ele deve fazer? Continuar focado nos seus planos comerciais ou permitir-se explorar os mistérios e os sentimentos que Julien está despertando? Continuem a ler para descobrir como esta história de paixão e descobertas se desenrolará nos corredores secretos da mansão Valmont. Os dias seguintes passaram numa dança cuidadosa de aproximação e afastamento. Julien mergulhou completamente na sua investigação e eu inventava desculpas cada vez mais elaboradas para visitá-lo na biblioteca. Hoje, a minha desculpa era discutir o calendário das obras, uma mentira transparente, já que os meus empreiteiros ainda estavam a preparar orçamentos detalhados. Encontrei-o ajoelhado no chão da biblioteca, examinando uma secção da parede onde algumas pedras pareciam ligeiramente desalinhadas. Tinha tirado o casaco e trabalhava de camisa, com as mangas arregaçadas, deixando à mostra uns antebraços surpreendentemente musculosos para um acadêmico. Descobriu outro segredo? Perguntei, tentando parecer despreocupado. Ele olhou por cima do ombro e o seu sorriso provocou-me uma sensação estranha no estômago. Na verdade, sim. Escuta. Ele bateu suavemente na parede e o som oco que se seguiu confirmou as minhas suspeitas. Há um espaço vazio atrás desta parede, continuou ele com os olhos brilhantes de entusiasmo. E olha isto. Mostrou-me uma pequena gravura quase imperceptível na pedra. Um coração entrelaçado com duas iniciais. M, C e A. Marie-Claire, murmurei, reconhecendo as iniciais do diário. Exato. E o A deve ser o seu amante misterioso. Julien levantou-se, aproximando-se tanto que pude sentir o calor que emanava do seu corpo. Adrien, tenho de abrir esta parede. O que quer que esteja escondido aqui pode ser a chave para entender toda a história da mansão. Olhei para ele, com o cabelo despenteado, uma mancha de pó na camisa e os olhos escuros brilhando com paixão pelo seu trabalho, e senti uma onda de desejo tão intensa que me deixou sem fôlego. Faz o que for preciso, disse, com a voz mais rouca do que pretendia. Algo mudou na sua expressão quando os nossos olhares se cruzaram. O ar entre nós ficou carregado de uma eletricidade que nenhum de nós podia ignorar. Julien, comecei dando um passo na sua direção. O som de vozes se aproximando pelo corredor nos fez saltar para longe um do outro. A minha equipa de avaliação estrutural tinha chegado, as suas vozes ecoando pelo átrio de mármore. Monsieur Beaumont, ressoou a voz do engenheiro-chefe pela biblioteca. Podemos começar a inspeção? Um momento. Respondi, lutando para recuperar a compostura. Quando me virei para Julien, ele estava ocupado a reorganizar os seus papéis, evitando cuidadosamente o meu olhar. Cuide da parede, disse-me ele em voz baixa, antes de sair para se juntar à minha equipa. Mas durante o resto do dia, mesmo enquanto discutia especificações técnicas e problemas estruturais, a minha mente permaneceu na biblioteca, naquele momento repleto de possibilidades que foi interrompido. Naquela noite não consegui concentrar-me em nada no hotel. Tentei trabalhar em folhas de cálculo, rever contratos, qualquer coisa que me lembrasse quem eu era antes de Julien Dubois entrar na minha vida com os seus olhos escuros e a sua paixão contagiante pela história. Mas só conseguia pensar na forma como ele me tinha olhado na biblioteca, como se estivesse prestes a dizer algo importante, e em como o meu corpo reagiu à sua proximidade, despertando sensações que eu evitava deliberadamente há anos. Às 11 da noite, desisti de qualquer pretensão de produtividade e dirigi de volta para a mansão.
Disse a mim mesmo que só iria verificar se Julien tinha fechado tudo corretamente, mas no fundo sabia que estava a mentir. A mansão estava mergulhada na escuridão, exceto por uma luz fraca que vinha da biblioteca. Claro, ele ainda estava a trabalhar. Aquele homem parecia nunca dormir. Entrei silenciosamente, seguindo o som surdo de algo a raspar contra a pedra. Encontrei Julien exatamente onde o tinha deixado, mas agora havia uma abertura na parede onde antes havia apenas pedras aparentemente sólidas. Mon Dieu, murmurei, impressionado. Conseguiste mesmo. Ele virou-se e, à luz da lanterna que segurava, pude ver que estava coberto de pó e suor, mas os seus olhos brilhavam de triunfo. Adrien, não esperava que tu... Hesitou, como se de repente se lembrasse do quão perto estivemos de algo importante antes. Tens de ver isto. Aproximei-me da abertura na parede. Era pequena, apenas o suficiente para uma pessoa passar agachada, e conduzia a um corredor estreito que desaparecia na escuridão. Para onde leva? Ainda não sei. Julien passou-me a lanterna e pegou noutra. Estava à espera que viesses para explorar. Esperando que eu chegasse? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter. Os nossos olhares se cruzaram na penumbra da biblioteca, e desta vez nenhum dos dois desviou o olhar. Sim, disse ele simplesmente. Tudo isto parece mais significativo quando você está aqui. O meu coração acelerou, e de repente, todos os meus cuidadosos mecanismos de defesa emocional pareceram inadequados diante da crua honestidade da sua voz. Julien, eu sei, ele interrompeu-me suavemente. Sei que isto não faz parte do teu plano. Também não faz parte do meu. Mas não consigo parar de pensar. Em quê? A minha voz era apenas um sussurro. Em ti, confessou ele, dando um passo na minha direção. Em como mudas a minha maneira de ver tudo. Esta mansão, o meu trabalho, tudo parece mais vivo quando estás aqui. A confissão pairava entre nós como uma ponte que nenhum de nós se atreveu a atravessar antes. Eu poderia ter recuado, poderia ter mudado de assunto, poderia ter me protegido atrás da minha persona profissional. Mas algo na vulnerabilidade dos seus olhos destruiu todas as minhas defesas. Julien, disse eu com a voz carregada de toda a atenção das últimas semanas, estás a tornar isto muito difícil para mim. O quê? Manter-me longe de ti. O sorriso que se desenhou no seu rosto foi como o amanhecer, lento, quente e transformador. Então não o faças, sussurrou ele. Desta vez, quando ele se aproximou, não recuei. Quando as suas mãos encontraram o meu rosto, inclinei-me para a sua carícia, e quando os seus lábios finalmente encontraram os meus, foi como se uma barragem se tivesse rompido. O beijo foi tudo. Desesperado, terno, sedento. As suas mãos entrelaçaram-se no meu cabelo e eu puxei-o mais para mim, sentindo cada contorno do seu corpo contra o meu. Ele sabia a vinho tinto e a possibilidades, e quando ele gemeu suavemente contra os meus lábios, senti-me completamente perdido. Quando finalmente nos separamos ofegantes, ele apoiou a testa na minha. Isto muda tudo, murmurei. Eu sei, respondeu ele, acariciando a minha mandíbula com os polegares. Importas-te? Olhei para os seus olhos escuros, vendo o meu próprio desejo refletido neles, e soube que tinha passado o ponto de não retorno. Não, disse com sinceridade. Não me importo. Ele sorriu, aquele sorriso que me desarmava completamente, e pegou na minha mão. Então vem, disse ele, entrelaçando os nossos dedos. Vamos descobrir os segredos que Marie Claire nos escondeu. O corredor secreto estendia-se por cerca de 20 metros, com paredes de pedra úmida que ressoavam com os nossos passos. O ar estava viciado, carregado com o cheiro de séculos de abandono, mas a mão de Julien na minha dava-me coragem para continuar. Cuidado com este degrau, murmurou ele, iluminando com a lanterna uma descida íngreme. Emergimos numa pequena câmara circular, não maior do que o meu armário no hotel, mas claramente construída com cuidado. As paredes eram revestidas de pedra lisa e tinham nichos escavados a intervalos regulares, como se fossem destinados a sustentar velas ou objetos pessoais.
Mas foi o que encontramos no centro da câmara que nos fez parar boquiabertos. Uma pequena mesa de madeira, milagrosamente preservada, sustentava uma caixa de metal ornamentada. Ao lado dela, como se alguém tivesse partido momentos antes, havia uma vela quase consumida e o que parecia ser uma carta dobrada. Mon Dieu! Sussurrou Julien e a sua voz ecoou na câmara. É como se o tempo tivesse parado aqui. Aproximamo-nos com cuidado, as nossas lanternas criando sombras dançantes nas paredes. A carta estava amarelada, mas surpreendentemente legível, escrita com a mesma caligrafia delicada do diário de Marie Claire. Mon cher Antoine, leu Julien em voz alta, a sua voz suave enchendo o espaço íntimo. Se estás a ler isto, então o nosso plano falhou e fui obrigada a partir sem ti. Dentro desta caixa estão as únicas coisas que importam: as nossas cartas, o anel que me deste em segredo e a promessa de que, se Deus quiser, nos encontraremos noutra vida. O meu coração se apertou com a melancolia daquelas palavras, escritas há mais de 2 séculos por uma mulher que amava alguém que não podia ter. Antoine, murmurei. Então o A das iniciais era Antoine. Julien assentiu e continuou a ler. O meu pai descobriu os nossos encontros. Há suspeitas sobre os nossos sentimentos e ele planeia casar-me com o conde de Montclair na próxima semana. Este quarto, o nosso quarto secreto, guardará os nossos segredos quando já não pudermos estar juntos. Ele fez uma pausa e vi que tinha lágrimas nos olhos. Antoine, meu amor, se algum dia for possível, volte aqui. Espere por mim neste lugar onde fomos felizes, mesmo que por pouco tempo. Se não for nesta vida, será na próxima. Eternamente sua, Marie Claire. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Tínhamos nas nossas mãos uma história de amor de 250 anos, uma paixão tão intensa que sobreviveu aos séculos escondida nas paredes desta mansão. Ela nunca mais voltou, disse Julien suavemente, tocando a caixa com reverência. E ao que parece, Antoine também não. Como sabes, se tivesse voltado, teria levado as cartas, o anel. Tudo continua aqui, à espera. Olhei para Julien à luz tremeluzente das nossas lanternas, vendo como a história daqueles antigos amantes o afetava profundamente. Havia uma ligação visceral entre ele e essas histórias do passado, como se pudesse sentir a dor deles através dos séculos. Acreditas nisso? Perguntei-lhe suavemente. No amor que transcende o tempo? Ele virou-se para me olhar e a intensidade dos seus olhos deixou-me sem fôlego. Acredito no amor que é forte o suficiente para deixar marcas permanentes, respondeu ele. O amor que muda as pessoas, que as faz correr riscos impossíveis, que as faz construir câmaras secretas e esperar ao longo dos séculos. A mão dela encontrou a minha na escuridão e os nossos dedos entrelaçaram-se naturalmente. Adrien, disse ela num sussurro, estou a começar a acreditar que algumas pessoas estão destinadas a encontrar-se, não importa quanto tempo passe entre elas. O meu coração acelerou com o significado das suas palavras. Julien, sei que mal nos conhecemos, sei que somos completamente diferentes, mas desde o momento em que nos encontramos, sinto como se... Hesitou, lutando para encontrar as palavras. Como se o quê? Como se estivesse à tua espera sem saber. A confissão pairou entre nós na antiga câmara, tão carregada de significado quanto as palavras de Marie Claire. Eu poderia ter rido, poderia ter transformado tudo numa piada, poderia ter me protegido atrás do meu ceticismo habitual sobre o amor, mas não podia. Não com Julien a olhar para mim daquele jeito, não neste lugar onde o amor havia deixado sua marca ao longo dos séculos. Julien, disse eu com a voz rouca de emoção, estás a assustar-me. Por quê? Porque estou a começar a sentir o mesmo. O sorriso que iluminou o seu rosto poderia ter aquecido toda a mansão fria. Soltou a minha mão apenas para colocar ambas as mãos no meu rosto, acariciando o meu queixo com os polegares. Adrien, sussurrou ele, posso beijar-te de novo? Em resposta, eliminei a distância entre nós, capturando os seus lábios com os meus. Este beijo foi diferente do primeiro. Mais lento, mais deliberado,
carregado com a promessa de tudo o que estávamos a descobrir um no outro. As suas mãos deslizaram até a minha nuca, os seus dedos entrelaçaram-se no meu cabelo e eu gemi contra os seus lábios. Quando ele aprofundou o beijo, puxando-me mais para si, senti-me perdido de uma forma completamente nova. Quando nos separamos, ambos ofegantes, permanecemos abraçados na câmara secreta, rodeados pelos ecos de outro amor, de outra época. "O que fazemos agora?" murmurei contra o seu pescoço, inalando o seu aroma. Uma mistura de livros antigos, lavanda provençal e algo indefinidamente masculino que era puramente dele. "Agora", disse ele, as suas palavras um sussurro quente no meu ouvido. "Vamos devagar, vamos descobrir-nos um ao outro e ver onde isso nos leva. E a mansão? O projeto?" Ele afastou-se ligeiramente para me olhar nos olhos. "A mansão pode esperar. Já esperou 200 anos. Pode esperar um pouco mais." Ri-me, surpreendido pela leveza que sentia apesar da intensidade do momento. "Estás a corromper-me, Julien Dubois. Nunca abandonei um projeto por isto. Isto tem um nome, tu sabes", disse ele com um sorriso malicioso. "Ah, sim? Chama-se paixão", sussurrou ele, roçando os meus lábios mais uma vez. "E às vezes vale a pena correr o risco." Os dias seguintes foram uma dança delicada entre o profissionalismo durante o dia e os momentos roubados de intimidade sempre que possível. Julien continuava com o seu trabalho com renovada dedicação, mas agora havia algo diferente na forma como interagíamos. Olhares que duravam um pouco mais, mãos que se tocavam ao passar documentos, conversas que se prolongavam muito mais do que o necessário. Durante o dia, supervisionava as avaliações estruturais e reunia-me com os empreiteiros, mas as minhas noites pertenciam-lhe. Explorávamos a mansão juntos, descobrindo mais passagens secretas, mais vestígios da história de Marie Claire e Antoine. E com cada descoberta, a nossa própria história tornava-se mais profunda. Foi numa quinta-feira nublada que tudo mudou. Eu estava no escritório improvisado que tinha montado na antiga sala de música, a rever orçamentos, quando Julien apareceu à porta com uma expressão que não consegui decifrar. "Adrien", disse ele, com uma voz estranhamente formal. "Tenho de lhe mostrar uma coisa. É importante." Segui-o até à biblioteca, onde ele tinha espalhado uma série de documentos sobre a mesa principal. Eram papéis legais, alguns obviamente antigos, outros mais recentes. "O que é tudo isto?" "Laurent deixou-me mais do que uma recomendação para trabalhar consigo", começou Julien, batendo nervosamente com os dedos na mesa. "Ele deixou-me algumas coisas, entre elas, estes documentos." Aproximei-me para examinar os papéis mais de perto. Eram contratos, escrituras, correspondência legal, toda uma rede de documentos que pareciam datar de várias décadas. "Julien, vá direto ao ponto." Ele respirou fundo, como se preparasse para um impacto. "A sua herança não está segura, Adrien. Há uma disputa legal em curso que pode custar-lhe a mansão." O mundo pareceu parar à minha volta. "Como assim?" "Laurent tinha um irmão, Philippe. Vocês dois são netos de irmãos, o que significa..." Hesitou ao ver a minha expressão mudar. "O que significa que ele também tem direito à herança", concluí, sentindo-me como se tivesse levado um soco no estômago. "Não só isso", continuou Julien com voz amável, mas implacável. "Philippe iniciou um processo legal para contestar o testamento de Laurent 3 dias antes da sua morte. E tem precedentes legais sólidos." Sentei-me pesadamente numa cadeira tentando processar as implicações. "Por que não me disseste antes?" "Porque tinha de ter a certeza. Passei os últimos dias a verificar cada documento, cada precedente legal." "E Adrien?" Fez uma pausa. "Há mais." Olhei para ele e algo na sua expressão fez-me perceber que o pior ainda estava para vir. Philippe tem ligações com os meios de comunicação social. Se este caso chegar aos tribunais, se tornar público, a sua reputação, os seus outros negócios ficarão destruídos. Terminei. Conhecia bem o poder da imprensa francesa para destruir reputações. Um escândalo legal relacionado com uma herança disputada seria notícia durante semanas. Por que é que o Laurent não me avisou sobre isto?
Acho que ele esperava resolver tudo antes de morrer, mas o tempo acabou. Levantei-me abruptamente e comecei a andar de um lado para o outro na biblioteca. A minha mente já estava a trabalhar a toda a velocidade, calculando opções, ponderando riscos, planeando estratégias de saída. Quanto tempo temos? A audiência preliminar é daqui a 3 semanas. 3 semanas, murmurei. Tempo suficiente para cortar o mal pela raiz, vender tudo o que for possível, minimizar os danos. Adrien, obrigado por me contar, disse, dirigindo-me para a porta. Vou ligar para os meus advogados imediatamente. Adrien, espera. Algo na sua voz fez-me parar. Quando me virei, vi que ele se tinha aproximado, com os olhos escuros cheios de uma emoção que não conseguia identificar. A outra opção. Qual? Lutar. Ri com amargura. Lutar? Julien, tu mesmo disseste que Felipe tem precedentes legais sólidos. E se isto se tornar um circo mediático? E se não lutares pelo dinheiro? Interrompeu-me ele. E se lutares pela mansão em si? Pela história? Pelos segredos que descobrimos? Os segredos não pagam os advogados, mas podem mudar a natureza legal do caso, disse ele, aproximando-se mais. Adrien, se pudermos provar que a mansão Valmont tem um valor histórico incalculável, se pudermos provar que as descobertas arqueológicas que fizemos a tornam um tesouro nacional, estás a falar em transformar isto numa questão de patrimônio histórico? Exatamente. Felipe quer a mansão pelo dinheiro. Mas se for declarada patrimônio histórico protegido, o valor monetário passa a ser secundário em relação ao valor cultural. Parei de andar considerando as implicações. Era arriscado, muito arriscado, mas também era inteligente. Funcionaria? Poderia funcionar. Temos provas físicas. A câmara secreta, os artefatos de Marie Claire, as modificações arquitetônicas originais. E tenho contactos no Ministério da Cultura. Olhei para ele, para este homem que tinha entrado na minha vida como consultor histórico e agora me estava a lhe oferecer uma estratégia legal que poderia salvar tudo. Por que faria isso por mim? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter, carregada de todas as vulnerabilidades que eu tentava esconder. Julien deu mais um passo em minha direção, tão perto agora que eu podia ver as pequenas rugas ao redor dos seus olhos, como a sua respiração tinha acelerado ligeiramente. Porque, disse ele suavemente, eu me apaixonei por si. O mundo pareceu parar completamente. Nem mesmo o tic-tac do velho relógio na parede conseguia penetrar o silêncio que se seguiu. Julien, sei que é muito cedo para dizer isto, continuou ele, com as palavras saindo como se tivesse guardado por muito tempo. Sei que mal nos conhecemos, que somos diferentes, que isso complica tudo, mas já não consigo fingir que é apenas trabalho, ou atração, ou qualquer outro nome que queiramos dar a isto. As suas mãos encontraram o meu rosto e eu inclinei-me involuntariamente para a sua carícia. Apaixonei-me pela forma como vês possibilidades onde outros só veem problemas, pela forma como os teus olhos brilham quando falas dos teus planos, pela forma como me desafias e me fazes querer ser melhor. Julien, não compreendes, disse eu com a voz ligeiramente quebrada. Não sou bom nisto. Relacionamentos, sentimentos. Fujo sempre quando as coisas ficam demasiado sérias. Então não fujas desta vez, sussurrou ele, acariciando-me o queixo com os polegares. Fica, luta, não só pela mansão, por nós. Olhei para os seus olhos escuros e vi tanto amor e esperança que me deixou sem fôlego. E pela primeira vez na minha vida adulta, a ideia de fugir não me passou pela cabeça nem por um segundo. Também estou a apaixonar-me por ti, confessei, e as palavras saíram como um suspiro. E isso aterroriza-me. O sorriso que iluminou o seu rosto foi como o sol a nascer depois de uma tempestade. Bem, disse ele, com os lábios curvando-se num sorriso que era pura alegria, então vamos ficar aterrorizados juntos. Quando ela me beijou dessa vez, foi como selar um pacto, não apenas entre nós, mas com o futuro que estávamos escolhendo construir juntos. Um futuro que incluía lutar por essa mansão, pela sua história e pelo amor improvável que havia florescido entre suas antigas paredes. Quando nos separamos, encostei minha testa na dela,
Então, disse eu, como é que salvamos a mansão Valmont? Juntos, respondeu ele simplesmente. Nós salvamo-la juntos. E pela primeira vez desde que recebi a chamada sobre Felipe, senti esperança. Não apenas pela mansão, mas por algo muito mais valioso. A possibilidade de um futuro com o homem extraordinário que segurava o meu coração nas suas mãos manchadas de tinta. O amor e os desafios intensificam-se. Adrienne finalmente permitiu-se amar, mas o passado e o presente colidiram de forma perigosa. Philippe e a disputa legal ameaçam não só a mansão, mas também o futuro que Adrien e Julien começaram a sonhar juntos. Conseguirão transformar os segredos históricos de Marie-Claire e Antoine na sua salvação? E será que o amor que confessaram um ao outro será forte o suficiente para enfrentar as tempestades que se avizinham? A batalha final espera por eles. Continue conosco para descobrir se alguns amores podem realmente vencer todas as adversidades. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Julien mobilizou os seus contatos no Ministério da Cultura, enquanto eu coordenava uma equipe de advogados especializados em patrimônio histórico. Trabalhávamos lado a lado 16 horas por dia, documentando cada descoberta, fotografando cada detalhe, construindo um caso que poderia salvar não só a mansão, mas também o nosso futuro juntos. Durante o dia, éramos profissionais focados no nosso trabalho. Mas à noite, quando a pressão se tornava insuportável, encontrávamos consolo nos braços um do outro. Julien tinha começado a passar as noites na mansão, e eu cancelei a minha reserva no hotel. Oficialmente era mais prático. Extraoficialmente, nenhum de nós suportava estar separado. Foi numa dessas noites, quando estávamos a trabalhar até tarde na biblioteca, que Julien fez uma descoberta que mudaria tudo. Adrien, a sua voz soava estranha, carregada de uma emoção que eu nunca tinha ouvido antes. Tens de ver isto. Levantei os olhos dos documentos legais que estava a rever e encontrei-o segurando o que parecia ser uma folha de papel muito antiga, quase transparente. O que é isso? Estava escondido no fundo da caixa da Marie-Claire. É um testamento. O meu coração acelerou. De quem? Do próprio Antoine. Julien aproximou-se com os olhos brilhantes. Adrien, Antoine não era apenas um amante proibido. Era Antoine de Montclair, o filho mais novo do conde de Montclair. O mesmo conde com quem Marie-Claire deveria se casar? Exato. Ela deveria se casar com o irmão mais velho, mas estava apaixonada pelo mais novo. Julien continuou a ler, com a voz cada vez mais intensa. E ouvi isto. Sendo eu, Antoine de Montclair, impedido pelo destino de me unir em casamento com Marie-Claire de Valmont, declaro que todos os meus bens e propriedades, incluindo a minha parte da herança familiar, devem ser legados à família Valmont como dote simbólico do casamento que nunca pôde ser celebrado. Fiquei boquiaberto. Isso significa que a família Valmont tem direitos legais sobre parte da propriedade Montclair que datam de 1756, concluiu Julien com um sorriso triunfante no rosto. E o mais importante, isto estabelece um precedente histórico irrefutável para a integridade da propriedade Valmont. Philippe não pode contestar uma herança que tem fundamentos legais de 3 séculos. Levantei-me tão rápido que derrubei a cadeira. Julien, você é um gênio! Antes que ele pudesse responder, eu o levantei no ar, girando-o na biblioteca enquanto ele ria com uma alegria tão pura que me fez sentir como se pudesse conquistar o mundo. Adrien, me coloque no chão, protestou ele entre risadas. Coloquei-o no chão, mas não o soltei. Nossos rostos estavam a centímetros um do outro, e a intensidade do momento nos envolveu como uma onda. Acabaste de salvar tudo, sussurrei contra os seus lábios. Nós salvamos tudo, corrigiu-me, entrelaçando as mãos atrás do meu pescoço. Juntos. O beijo que se seguiu foi carregado de alívio, triunfo e amor. Tanto amor que me deixou atordoado. Quando nos separamos, ambos ofegantes, eu sabia que tinha tomado a decisão mais importante da minha vida. Julien, disse eu, com a voz rouca de emoção. Amo-te. Era a primeira vez que dizia essas palavras a alguém e as sentia de verdade. Eram mais do que palavras.
Eram uma promessa, um compromisso, uma declaração de que estava pronto para ser vulnerável como nunca antes tinha sido. Também te amo, respondeu ele com os olhos escuros brilhando pelas lágrimas que não derramava. Mais do que eu achava possível. A audiência teve lugar numa manhã fria de dezembro, no Tribunal Civil de Aix-en-Provence. Philippe Beaumont era exatamente o que eu esperava. Um homem de 60 anos com um fato caro e um ar de superioridade aristocrática que me irritou instantaneamente. Os seus advogados pareciam seguros, até arrogantes. Julien estava sentado na primeira fila, impecável no seu único fato formal, com um grosso dossiê de provas históricas ao seu lado. Os nossos olhares cruzaram-se antes do início da sessão e ele dedicou-me um sorriso de encorajamento que me deu toda a força de que precisava. Meritíssimo, começou o advogado de Philippe, com a sua voz a ressoar na sala formal. O meu cliente é o parente mais próximo de Laurent Beaumont, e o testamento em questão foi alterado apenas algumas semanas antes da morte do falecido, em circunstâncias suspeitas. A minha advogada, Marie Rousseau, uma mulher formidável com 30 anos de experiência em casos patrimoniais, levantou-se calmamente. Meritíssimo, o nosso cliente não só tem direito legal à herança, como as recentes descobertas históricas na propriedade estabelecem que a mansão Valmont tem um valor cultural incalculável para a França. Foi então que Julien foi chamado a depor. Observei-o caminhar para a frente da sala com a mesma elegância controlada que o caracterizava, e o meu coração encheu-se de orgulho. Ele se preparou para este momento durante semanas e sabia que a nossa vitória dependia da sua capacidade de fazer o tribunal compreender o que a mansão realmente representava. Doutor Dubois, começou Marie, pode falar-nos sobre as descobertas que fez na mansão Valmont? Claro, respondeu Julien, com voz clara e segura. A mansão Valmont não é apenas uma propriedade histórica. É um documento vivo da história social francesa do século XVIII. As modificações arquitetônicas que descobrimos, incluindo um elaborado sistema de passagens secretas, revelam uma rede de relações e acontecimentos que lançam uma nova luz sobre a aristocracia da época pré-revolucionária. Ele continuou por 20 minutos, descrevendo cada descoberta com paixão contida e precisão acadêmica. Falou de Marie Claire e Antoine, das cartas de amor escondidas nas paredes, do testamento que estabelecia direitos de propriedade que precediam qualquer disputa moderna. Mas foi quando o advogado de Philippe se levantou para o contra-interrogatório que as coisas ficaram perigosas. Doutor Dubois, disse ele com um sorriso frio, não é apenas um consultor contratado pelo meu oponente. Não tem nenhum interesse financeiro no resultado deste caso. Tenho interesse no resultado, respondeu Julien calmamente. Mas não financeiro. Que tipo de interesse? Houve uma pausa e vi Julien olhar brevemente na minha direção. Naquele momento soube que ele estava prestes a arriscar tudo. Interesse pessoal, disse ele claramente. Estou apaixonado por Adrien Beaumont. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Philippe sorriu como um tubarão que cheirava sangue na água. Então o seu testemunho está comprometido por uma relação sentimental? O meu testemunho, disse Julien levantando a voz, baseia-se em 20 anos de investigação acadêmica e provas físicas irrefutáveis. Os meus sentimentos pelo Monsieur Beaumont não alteram os factos históricos. Virou-se para olhar diretamente para o juiz. Meritíssimo, a mansão Valmont conta uma história sobre o poder transformador do amor, tanto o amor de Marie Claire e Antoine, como o meu por Adrien. Eles lutaram para preservar algo belo, numa época em que isso parecia impossível. Hoje estou aqui lutando para fazer o mesmo. O silêncio na sala era absoluto. Até o advogado de Philippe parecia ter perdido o fio da meada. O amor pode ser inconveniente, continuou Julien. Pode complicar as coisas, pode levar-nos a tomar decisões que parecem irracionais, mas também nos inspira a preservar o que é verdadeiramente valioso. Marie Claire e Antoine deixaram-nos um legado que transcende o dinheiro. Deixaram-nos uma lição sobre coragem, sobre lutar pelo que é importante.
fez uma pausa e voltou a olhar-me nos olhos. Esta mansão não é apenas uma propriedade. É um símbolo de que o amor pode deixar marcas permanentes no mundo, pode criar algo que perdura por séculos. Destruí-la por ganância seria uma traição não apenas à história, mas à própria natureza humana. Quando Julian voltou ao seu lugar, eu mal conseguia respirar. Ele arriscou a sua credibilidade profissional, expôs-se completamente perante o tribunal, tudo por mim, por nós, pela mansão. O juiz retirou-se para deliberar, e as 2 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Julian e eu esperamos no corredor do tribunal, de mãos dadas, sem conseguir falar muito. "Estiveste incrível lá dentro", disse ele finalmente. "Fui honesto", respondeu ele. "Era a única coisa que podia fazer." "Julian", comecei, mas ele abanou a cabeça. "Não importa o que aconteça agora", disse ele suavemente. "Lutamos juntos, é isso que importa." Quando nos chamaram para voltar à sala, o meu coração batia tão forte que tinha a certeza de que todos podiam ouvi-lo. O juiz, um homem de meia-idade com uma expressão solene, olhou para nós fixamente por um longo momento antes de falar. Este caso levantou questões complexas de direito sucessório, patrimônio histórico e provas arqueológicas, começou ele. Depois de considerar cuidadosamente todos os fatores apresentados, incluindo o testamento histórico de Antoine de Montclair e as descobertas arqueológicas documentadas, fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Este tribunal decide a favor do requerente, Adrien Beaumont. A mansão Valmont continua a ser sua propriedade legal, com a condição de que seja preservada como patrimônio histórico francês. O alívio que me invadiu foi tão intenso que quase me derrubou. Julian apertou a minha mão com tanta força que doeu, mas era uma dor doce, a dor da vitória partilhada. "Além disso", continuou o juiz, "este tribunal recomenda que a mansão seja oficialmente designada Monumento Histórico Nacional, com base nas descobertas extraordinárias apresentadas pelo Dr. Dubois." Philippe e os seus advogados saíram em silêncio, derrotados, mas eu mal reparei neles. Tudo o que via era Julian, com os olhos brilhantes de lágrimas de alegria e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "Conseguimos", sussurrou ele. "Conseguimos", concordei, abraçando-o ali mesmo na sala do tribunal. 6 meses depois, a mansão Valmont tinha se transformado de uma forma que nenhum de nós tinha imaginado inicialmente. Em vez de um complexo turístico comercial, tinha se tornado algo muito mais especial. Um centro cultural e histórico que combinava a preservação histórica com a hospitalidade de luxo. Os apartamentos que tínhamos restaurado cuidadosamente alojavam artistas, escritores e acadêmicos que vinham estudar a rica história da propriedade. A câmara secreta de Marie Claire e Antoine se tornou o ponto focal de uma exposição permanente sobre o amor e a resistência na França do século XVIII. E Julian se tornou não apenas o diretor histórico da propriedade, mas também seu coproprietário. Eu insisti, afinal, sem ele não teria havido mansão para salvar. Era uma noite de junho, exatamente 1 ano depois do nosso primeiro encontro, quando me deparei novamente com ele na antiga capela da mansão. Os vitrais tinham sido restaurados ao seu esplendor original, pintando o chão de pedra com padrões coloridos à luz do pôr do sol. "Pensando em Marie Claire e Antoine", soou a voz familiar de Julian atrás de mim. Virei-me e encontrei-o parado na entrada da capela, mais bonito do que nunca com uma camisola azul que combinava perfeitamente com os seus olhos escuros. "Na verdade", disse eu, aproximando-me dele, "estava a pensar em nós, em como algumas pessoas estão realmente destinadas a encontrar-se." Repeti as suas palavras de meses atrás. "Em como o amor pode deixar marcas permanentes." Ele sorriu, aquele sorriso que me desarmava completamente desde o primeiro dia. "Adrien Beaumont", disse ele, dando um passo em minha direção. "Tornaste-te incuravelmente romântico. A culpa é tua", respondi, aproximando-o mais de mim. "Corrompeste-me com todas essas histórias de amor épico." "E tu corrompeste-me com a tua visão de que os sonhos podem tornar-se realidade", respondeu ele, com as mãos no meu rosto.
Ficamos ali, na capela onde tudo tinha começado, rodeados pela luz colorida dos vitrais, e eu soube que tinha encontrado algo mais valioso do que qualquer propriedade ou investimento. Tinha encontrado o meu lar no coração de outro homem. Julian, disse eu, com a voz carregada de toda a emoção que sentia, se te pedisse para passar o resto da tua vida comigo, restaurando lugares bonitos e descobrindo seus segredos, o que dirias? Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas o seu sorriso era de pura alegria. Diria que Marie-Claire e Antoine finalmente tiveram o seu final feliz, sussurrou ele. Só demorou 250 anos. Quando nos beijamos ali, na capela, com os fantasmas benevolentes do passado como testemunhas, soube que a nossa história se tinha tornado parte da própria mansão. Mais 2 nomes para sussurrar pelos corredores, mais um amor para deixar a sua marca nas paredes antigas. 3 meses depois, casamos na mesma capela, com os vitrais restaurados a banhar a nossa cerimônia com uma luz dourada. Laurent ficaria orgulhoso. A sua mansão não só tinha sido conservada, mas também tinha encontrado um propósito. E 2 corações solitários tinham encontrado o seu lar um no outro. A mansão Valmont continua de pé até hoje como testemunho de que o amor pode transcender o tempo, as diferenças e os obstáculos. Visitantes de todo o mundo vêm ouvir a história de Marie-Claire e Antoine, mas também a nossa, prova de que algumas coisas são demasiado valiosas para serem medidas em dinheiro e que os melhores investimentos são sempre aqueles feitos com o coração. Todas as noites, quando Julian e eu passeamos pelos jardins que agora voltam a florescer, eu juraria ouvir ecos de risadas antigas, sussurros de aprovação dos fantasmas benevolentes que nos guiaram um ao outro. A mansão guarda os seus segredos, mas alguns ela compartilha generosamente, como a lição de que o amor verdadeiro pode construir legados que duram para sempre. E se às vezes, ao caminhar pelos corredores silenciosos, ao entardecer, avistamos 2 figuras de mãos entrelaçadas desaparecendo por um corredor secreto, bem, alguns mistérios são bonitos demais para serem completamente resolvidos. Afinal, toda grande mansão precisa dos seus fantasmas românticos. O legado continua. 5 anos depois. O jardim da mansão Valmont nunca estivera tão bonito. Fileiras de lavanda balançavam suavemente com a brisa provençal, enquanto os convidados se reuniam entre as roseiras que Julian plantara com tanto cuidado. Hoje celebrávamos não apenas o 5º aniversário da nossa fundação como centro cultural, mas algo ainda mais especial. Papá, posso correr pelo labirinto? A doce voz de Marie, nossa filha adotiva de 7 anos, que havia chegado às nossas vidas 2 anos antes, soou ao meu lado. Claro, ma chérie, respondeu Julian, ajoelhando-se para ajustar o laço do seu cabelo castanho. Mas não se suje muito antes da cerimônia. Vimos a correr para o labirinto de buchos que tínhamos restaurado no nosso 2º ano, com as suas risadas ecoando pelos jardins. Era impossível não pensar em como a nossa família tinha crescido de formas que nunca teríamos imaginado. Nervoso? Perguntei a Julian enquanto lhe ajeitava a gravata. Um pouco, admitiu, mas os seus olhos brilhavam de alegria. E tu? Aterrorizado e eufórico ao mesmo tempo, respondi com sinceridade. Hoje inauguramos oficialmente a Fundação Marie-Claire e Antoine, um instituto dedicado à preservação de histórias de amor que desafiaram as convenções ao longo da história. Mas o mais importante é que hoje revelamos a nossa mais recente descoberta, uma série de cartas que provam que Marie-Claire e Antoine conseguiram encontrar-se em segredo uma última vez antes de ela ser obrigada a partir. A última carta encontrada numa parede que estávamos a renovar no 3º andar era de Antoine para Marie-Claire, datada apenas 1 semana antes da sua morte em 1758. Nela, ele descrevia uma noite que passaram juntos na câmara secreta, onde ela lhe deu um simples anel de ouro como promessa de que, mesmo separados, pertenceriam um ao outro para sempre. Ontem encontramos mais uma coisa, disse Julian em voz baixa, tirando uma pequena caixa do bolso.
O meu coração acelerou. O quê? O anel de Marie Claire para Antoine, disse ele, abrindo a caixa para revelar uma aliança de ouro simples, obviamente antiga, mas ainda bonita. Estava escondida numa fenda na parede da câmara, com uma última carta. O que dizia? Para aquele que vier depois de nós, que também conheça o poder do amor para transformar pedras antigas em lares, aceite este anel como símbolo de que alguns amores realmente duram para sempre. As lágrimas queimavam os meus olhos. Julien. Adrien, disse ele, tirando o anel da caixa. Quero renovar os nossos votos hoje, aqui neste lugar onde tudo começou, com Marie Claire e Antoine como testemunhas. Olhei para o homem que tinha mudado completamente a minha vida, que me tinha ensinado que algumas coisas eram mais valiosas do que o dinheiro, que me tinha mostrado que o amor podia construir legados duradouros, que me tinha dado uma família e um propósito que nunca imaginei ser possível. Sim, disse eu, com a voz embargada pela emoção. 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o antigo anel no meu dedo, ao lado do anel de casamento que eu já usava, senti como se Marie Claire e Antoine tivessem finalmente encontrado a paz. O amor deles resistiu ao longo dos séculos, inspirando o nosso, e agora inspiraria outros. Papai! Papai! Marie correu na nossa direção com o cabelo despenteado, mas os olhos brilhantes. Os convidados perguntam quando vai começar a cerimônia. Agora, ma petite, respondeu Julien, pegando a menina nos braços. Estás pronta para ajudar o papai e o papi a renovar as suas promessas? Sim, gritou ela, aplaudindo. E depois posso jogar pétalas de rosa? Pode jogar todas as pétalas que quiseres, prometi, beijando sua bochecha corada. Enquanto caminhávamos juntos em direção à capela, nosso pequeno trio improvável, mas perfeito, eu sabia que Laurent ficaria orgulhoso do que a mansão Valmont se tornara. Não apenas um centro de preservação histórica, mas um lugar onde o amor era celebrado em todas as suas formas. E se às vezes, nas noites tranquilas, quando Marie dormia e Julien e eu caminhávamos pelos corredores da mansão, ouvíamos sussurros de aprovação e víamos sombras de mãos entrelaçadas desaparecendo ao virar as esquinas, bem, isso só confirmava que tínhamos tomado as decisões certas. Alguns legados são medidos em dinheiro, outros são medidos em amor. Os melhores são medidos em ambos, mas acima de tudo no amor que inspiram as gerações futuras. A mansão Valmont continua de pé até hoje, com as portas abertas para casais que procuram um lugar especial para celebrar o seu amor, para famílias que querem criar memórias duradouras, para qualquer pessoa que acredite que o romantismo não morreu no mundo moderno. E todas as noites, quando as luzes se apagam e o silêncio envolve os antigos corredores, podem-se ver duas figuras caminhando de mãos dadas pelos jardins, não fantasmas, mas um casal vivo e apaixonado, guardando um tesouro que nenhum dinheiro poderia comprar. Um amor que transformou pedras antigas num lar, negócios em paixão e 2 corações solitários numa família. Porque no final, é isso que realmente importa. Não o que construímos, mas o amor que colocamos na construção. E se tu, caro leitor, alguma vez passares pela Provença e vires uma mansão majestosa no topo de uma colina, com jardins perfumados e vitrais que captam a luz como um arco-íris, entre. Deixe que Marie Claire e Antoine, Adrien e Julien lhe mostrem que os melhores investimentos da vida são sempre feitos com o coração, porque algumas histórias merecem ser vividas, não apenas lidas, e alguns amores merecem ser celebrados ao longo dos séculos. Fim. O amor verdadeiro não consiste apenas em encontrar a pessoa certa, mas em construir juntos algo que perdure para além das nossas vidas. Na mansão Valmont, 4 corações separados por séculos descobriram que alguns legados são eternos.